seus olhos mais uma vez, vamos falar com Deus. Querido Deus, amantíssimo Pai de amor, nós lhe pedimos nesse momento que o Senhor silencie ao nosso redor, que o teu Santo Espírito inunde este lugar e transborde em nossos corações. Nós temos um propósito comum aqui, que é ouvir a tua voz, e nós lhe pedimos, fala conosco. Nós lhe pedimos não porque haja mérito algum em nós, mas por Cristo Jesus. Amém, Senhor. Abra sua Bíblia comigo no livro de Lucas, capítulo 9. Obrigado, Diego, já compartilhou ali, né? Vamos ver se pega a distância? Fui eu ou foi você? Não, não foi. Acho que a distância tá curta. Tá longa, aliás. Qualquer coisa eu te dou um toque, tá bom? Se não passar. Irmãos, a nossa mensagem desta manhã eu orei a Deus e pedi para que Deus falasse ao meu coração, para vir de acordo com a necessidade da igreja. Há algum tempo eu estava escrevendo essa mensagem, né, um pouquinho antes, e eu estava pensando o que falar numa situação como essa. E trabalho no mesmo lugar que a Vilma, né, Vilma? Nós trabalhamos no mesmo lugar. E lá eu tenho uma servidora que não está lotada aqui em São Paulo, ela está lotada no México. Olha que legal, né? Então a comunicação com ela fica bastante difícil. E eu tinha insistido para que ela fizesse um serviço na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira. Chegou na quinta-feira, ela não tinha feito o serviço que eu havia pedido na segunda-feira. Eu já estava entrando em pânico. E eu comecei a pensar como é que tem gente que consegue viver com uma palavrinha chamada procrastinação. Já ouviu essa palavrinha? Como é que a pessoa consegue procrastinar tanto as coisas? E aí o Espírito Santo tocou em mim e disse o seguinte: será que é só ela que procrastina as coisas? Será que é só ela que empurra com a barriga as coisas? Será que é só ela que deixa para amanhã? Aquela frase que eu coloquei ali, amanhã eu faço, eu tinha uma plaquinha como essa, escrita de madeira, na porta do meu quarto quando eu morava com os meus pais. Era a plaquinha do meu quarto, era amanhã eu faço. E eu fiquei pensando, será que só essa pessoa que trabalhou comigo, que ainda trabalha comigo, que ela deixa as coisas sempre para depois? Ou será que não é uma exclusividade dela, é para todos nós? Ali no livro de Lucas, no capítulo 9, fui eu, Diego, pronto. Vai tratar de um assunto como esse. Antes de nós entrarmos na leitura, eu queria dizer o seguinte: nós estamos numa época em que todos nós procrastinamos um pouquinho. Nós estamos na época do leão. Vocês já ouviram isso? Já, né? A maioria de nós, de 200 milhões de habitantes, nós temos cerca de 60 milhões, 50 e poucos milhões que declaram imposto de renda. E nós estamos com 2 meses e meio para a entrega do imposto de renda. E de 2 meses e meio, de 57 milhões de habitantes, 67% dessas pessoas entregam no último dia. Então nós somos uma categoria de pessoas, digamos assim, os brasileiros principalmente, que costumam deixar as coisas para os últimos dias. É ou não é? Rogério, está mantido o nosso combinado, é ou não é? Sim, muito bem. Temos professoras aqui. Quando é que o aluno estuda para a prova? No dia, nos minutos que antecedem a prova, nos segundos que antecedem, é ali que o aluno estuda. Quando é que a gente cumpre, a gente sempre vai levando para frente, que a gente pensa, por exemplo, em fazer uma mudança alimentar. Sempre fica para segunda-feira, vocês já perceberam? Eu vou começar uma dieta, mas a dieta não é hoje, a dieta é segunda. Mudanças de hábitos, exercícios físicos, a gente sempre deixa para depois. Geralmente não é hoje que a gente começa, a gente sempre deixa para depois. Nesse capítulo que nós vamos ler, nesse finzinho de capítulo que nós vamos ler, os psicólogos dizem que Jesus estava tratando das 3 piores doenças que afligem o mundo. Sabe quais são? Já ouviu falar em depressão? Já ouviu falar de ansiedade? E já ouviu falar de estresse? Eu não sou psicólogo, a minha área de formação é outra, mas os psicólogos afirmam que são as 3 piores doenças da humanidade. E parece que Jesus já havia tratado delas ali um pouquinho antes da ciência descobrir isso, Jesus já estava tratando. Abra comigo no capítulo 9 de Lucas, no versículo 57 em diante, nos diz assim, ó: e aconteceu que indo eles pelo caminho, para um segundo, indo eles de onde para onde? 9:57, Lucas 9:57. Eles estavam tentando entrar em Samaria, mas eles foram rejeitados pelos samaritanos. Então eles estavam saindo.
dali. Jesus estava com os discípulos, saindo de Samaria, uma vez que ele não foi bem recebido ali, e estava no caminho. E chegou uma pessoa para Jesus e disse assim, ó, Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. Sensacional chegar alguém para Cristo sem apelo nenhum, sem chamado nenhum e falar, Senhor, eu vou te seguir, não importa para onde você vá, eu vou te seguir. Aqui, para não ficar no vazio, aqui nós estamos tratando do ansioso, tá? Vocês vão entender o porquê. Nós estamos tratando do ansioso, é o primeiro personagem aqui. Eu não sei se você sabe, mas nos tempos antigos, você ser um discípulo de um rabino, ele era uma exclusividade. Não era você que escolhia o rabino, era o rabino que escolhia você. Então você não se colocava à disposição do rabino e falava, Senhor, eu vou te seguir. O rabino escolhia quem iria segui-lo, porque o seguidor do rabino iria representá-lo quando ele não estivesse. Então não poderia ser qualquer pessoa. Era uma honraria para que o rabino tivesse alguém que o representasse, bem representado e administrasse da forma como ele o faria. Mas esse rapaz, ele se aproxima, vocês já viram aquelas pessoas extremamente ansiosas e decididas e falam e acontecem e no fundo não é nada disso? Já viram ou não? Ou só eu que conheço? Ele chega e fala, Senhor, eu estou aqui para o que der e vier, vamos embora, estou junto, estamos juntos. Jesus dá uma resposta para esse rapaz que me parece tentar desestimulá-lo um pouquinho. Eu não sei se você já teve essa impressão na Bíblia, mas ele diz o seguinte, ó, as raposas têm covis, ou seja, têm suas covas, têm seus lugares de repouso, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Estranha a resposta de Jesus, não? Por alguém que queria segui-lo assim prontamente. Se vocês observarem comigo, o ministério de Jesus ele foi dividido em 3 períodos. O ministério de Jesus ele foi dividido num período de anonimato, onde só as pessoas que o rodeavam o conheciam. Foram acontecendo os primeiros milagres, foram 3 anos e meio de ministério. O início foi o de anonimato. Em seguida, ele teve uma parte do ministério dele extremamente popular. As pessoas faziam fila nas ruas para vê-lo. As pessoas já o aguardavam na beira da estrada, já esperavam na entrada das cidades, já perguntavam quem é o Messias, já sabiam que existia um Messias. E a terceira e última fase, que foi próximo da sua crucifixão, que era o período de oposição, onde as pessoas já o perseguiam, ok? Só para ficar bem claro, o ministério de Cristo foi dividido nesses 3 períodos. O período que nós estamos falando aqui, onde um jovem se aproxima de Cristo e fala, eu vou te seguir independente de onde o senhor quiser ir, é o período de popularidade. Cristo estava muito popular. As multidões se juntavam para ouvir Jesus. Aquele jovem, muito provavelmente imbuído de um sentimento de ansiedade, ele estava ali, olha, se a multidão quer ver Jesus e eu seguir Jesus, a multidão vai me ver. Se as pessoas estão fazendo fila para ver Jesus, reúnem multidões, as famílias, os grandes, os fariseus, todos querem falar com Jesus. Se eu seguir Jesus, ali eu estarei. Presta atenção agora como fica clara a resposta de Jesus. E ele diz assim, olha, a raposa tem um lugar para dormir, as aves têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Sabe, irmãos, nós passamos hoje por um ministério de Cristo, nós pregamos um ministério de Cristo que é simplista demais para condizer com a imagem de Cristo. Nós pregamos para as pessoas que é tudo muito fácil e não é. A culpa das pessoas imaginarem que o ministério de Cristo é simples é nossa. Quando nós pregamos para as pessoas que Deus é apenas amor. Deus é amor, sim ou não? Sim. Mas Ele é só amor? Não. Não. Tá? Então vamos deixar isso bem claro logo de começo. Aquele jovem, ele estava ansioso por participar de um ministério que tratava do amor de Cristo, onde as pessoas se amavam, onde as pessoas faziam fila para ver Jesus, onde os milagres eram operados, porque Cristo ele fazia algumas coisas no seu ministério. Cristo ele pregava, Cristo ele curava e Cristo ele andava por aí consolando as pessoas. Qual das 3 você acha que mais chamavam pessoas? A cura, claro. Não tenha dúvida. Por que muitas igrejas aí fora estão lotadas e às vezes a nossa não? Porque as igrejas pregam a cura. As pessoas procuram a manifestação sobrenatural do poder de Deus a qualquer custo. E esse jovem estava exatamente sendo levado a pensar que a manifestação de Deus, o poder que Deus tinha, que Deus havia revelado por meio de seu Filho com a humanidade, era exatamente isso que chamavam as multidões. Ele estava encantado.
Sabe aquele primeiro amor, quando você conhece a Cristo, aquele primeiro amor que você quer falar, você quer mostrar para os outros que você conhece? Ele estava encantado. Mas, gente, não é bem assim. Não quero desanimar ninguém, mas a missão não é bem assim. A missão não é um mar de rosas. Olha aqui o que está dizendo aqui em João 16:33. Eu digo isso para que por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. No mundo vocês vão sofrer. Em algumas traduções diz assim, vocês terão aflição. Mas tenham coragem, porque eu venci o mundo. Está dizendo para a gente que o mundo vai ser tão fácil a ponto de nós nadarmos de braçada por todas as diversidades? Não. Ele está dizendo que no mundo nós teremos aflições, mas fique em paz, porque Cristo venceu o mundo. Esse jovem não sabia disso. Esse jovem não sabia que as adversidades viriam. E aqui nós estamos tratando de uma missão em que todos nós fomos chamados. Nenhum de nós está de fora. Nenhum de nós, quer seja você adventista, quer seja você um visitante, nenhum de nós está de fora. Só que tem que ficar uma coisa muito clara. Você foi chamado para uma missão que não vai ser fácil. É uma missão difícil. Só os fortes sobrevivem. Parece estranho falar assim, né? Parece tão mais simples quando você fala, vem que é um ministério de amor, é um ministério de tantas coisas boas e não tem dificuldades, a vida do cristão vai ser um mar de rosas. Mas eu preciso falar para vocês que o ministério de Cristo é um ministério para os fortes. Se você não se sente forte, você tem que pedir força a Deus. Porque para participar desse ministério, tem que ser forte. Vocês perceberam que já tratamos do primeiro? O primeiro ele veio se oferecendo para seguir a Cristo. Olha a história do segundo personagem. Opa, acho que eu passei outro. Isso. Lucas 9, 59 e 60. Vou tentar ler daqui, senão vou na Bíblia. Aí ele disse para o outro homem, agora é Cristo falando, olha a diferença. Cristo falando para o outro homem, venha comigo. Quem chamou aqui para segui-lo? Jesus. Foi o rapaz que se ofereceu? Ele foi chamado. Veja que o ministério ele tem várias facetas. Tem algumas pessoas que vêm, tem outras que são chamadas, e olha a resposta aqui, ó. Senhor, primeiro deixe que eu volte e sepulte o meu pai. Nós estamos acabando de falar para orar por uma pessoa que perdeu um ente querido. Parece uma justificativa, vai ser meio uma retórica, mas uma justificativa justa, não? Espera um pouquinho, deixa eu ir lá sepultar o meu pai. Essa é a razão por qual ele não iria seguir Jesus. Antes de explicar essa razão pela qual ele não iria seguir Jesus, eu queria perguntar para você. Quando você tem um ministério, quando você é convidado a participar de algo, quando você tem lutas, quando você tem visitas a fazer, estudos bíblicos a dar, o evangelho a ser pregado, programações a participar, qual é a desculpa que você dá para Cristo para não participar? Já parou para pensar que às vezes nós damos inúmeras desculpas? Essa parece razoável para vocês, sim ou não? Sim, né? Deixa primeiro eu sepultar o meu pai e depois eu sigo Jesus. Afinal de contas, é meu pai. Irmãos, vamos pela ordem. Tem certas coisas que a gente precisa interpretar o texto bíblico. O texto bíblico ele não é tão claro assim. Primeiro de tudo, o pai desse jovem não havia falecido naquele momento. Por óbvio, se tivesse falecido naquele momento, ele não estaria ali vendo Jesus, ele estaria no velório. Então, o pai dele não havia falecido. Segundo ponto, responsabilidade dos filhos em seguir para com os pais. Existe até hoje, não? Qual que é o mandamento que nos diz? Honra teu pai e tua mãe para que se prolongue teus dias na terra. Isso sempre existiu e sempre existirá. Ali, nós temos uma segunda pessoa, que é uma pessoa que ela não é ansiosa, mas ela é uma pessoa... Vamos ver se vocês acertam qual é o próximo. Uma pessoa depressiva. O que é depressão, gente? Você sabe o que é depressão? É o excesso de passado. Só para voltar um pouquinho, ansiedade é o excesso do quê? Futuro. Depressão é o excesso de? E o estresse? Tá? Então vocês já sabem o que é. Nós temos ali uma pessoa depressiva. Você sabe o que é uma pessoa depressiva? Excesso de passado. Provavelmente uma pessoa que se culpa por não ter feito. Tá? Quantos filhos se culpam por não ter feito algo pelos pais? Ou por não ter feito algo por alguém? E ele estava dizendo para Cristo, olha, quando meu pai morrer, meu pai já é de idade, o meu pai precisa dos meus cuidados, o meu pai precisa de mim. Quando ele morrer, nós fizermos o seu sepultamento, nós dividimos a sua herança, nós fizemos a exumação do seu corpo, aí eu volto e sigo a Jesus. Percebe que não era uma razão tão plausível? Às vezes a gente coloca, olha, atividades que são legítimas. Se eu falasse para você, por que você não está aqui no culto de quarta e de domingo?
Por que você não está dando estudo bíblico? A gente sempre vai ter uma desculpa. Sempre. Por que você não muda hábitos? Ah, mas porque eu tenho que estudar, eu tenho que trabalhar muito, eu tenho que viajar, eu tenho família, eu tenho pai, eu tenho mãe, eu tenho filhos. Veja, gente, nós estamos colocando dificuldades ou atividades legítimas à frente de atividades prioritárias. Tudo que eu puder falar para vocês vai ser legítimo, quer ver? Quem aqui trabalha muito? Levanta a mão, não importa se é em casa ou se é fora de casa. Quem aqui trabalha muito, muito, muito mesmo. O Rogério trabalha pra caramba, levantou a mão lá em cima. Fica em pé, isso, Rogério, com as duas mãos. Eu também trabalho muito. Quem que aqui estuda muito? Vamos ver. Isso. Estuda. Eu também estudo muito. Quem também tem muitos afazeres em casa? Também tenho. Se eu perguntar, todos nós temos. As nossas desculpas, ou melhor, as nossas atividades são legítimas. Todas elas são importantes. Mas será que elas justificam que nós deixemos de lado aquilo que é prioridade para darmos atenção àquilo que não é tão importante assim? Você quer ver um versículo? Opa, passa para mim, Diegão, por favor. Olha lá, o Marcos 8,36. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira? Você já parou para pensar que você pode estar atrás de muita coisa, e você está perdendo o principal? Você já parou para pensar que às vezes aquilo que é primordial na sua vida, o seu chamado, o seu desígnio, você está perdendo porque você está dando atenção para coisas que não são tão necessárias? Eu brinco às vezes com a minha filha que, eu não sei se é só na minha casa, mas geralmente adolescente gasta um pouquinho mais de tempo para se arrumar, para se produzir. Amanda já passou, né, Amanda? Mas não sei se é assim, né? Não sei se era assim, né, Gilberto? Acho que é em toda casa, né? E eu falo, às vezes você vai gastar tanto tempo se arrumando que você vai perder o seu compromisso. Vocês percebem que se arrumar é importante, mas você está se arrumando para quê? Gente, enquanto nós somos cristãos e não entendermos que o nosso compromisso não é aqui, nós vamos gastar tempo com aquilo que não precisa da nossa atenção. Enquanto nós não entendermos que o principal não é aqui, nós vamos gastar tempo com aquilo que não é prioridade. Nós temos inúmeras coisas para fazer. Vou abrir meu coração para vocês, tá bom? Eu tenho que fazer esse ano um curso de mentoria. Estou fazendo a mentoria de algumas varas, né? O curso de mentoria. Estou fazendo o curso de inteligência artificial e estou fazendo 2 pós-graduações. Eu já tenho uma pós, já tenho um mestrado, mas as coisas precisam funcionar. Eu estava surtando outro dia. Eu imagino que você surte com seus afazeres também. Porque, além de tudo, você tem trabalho, você tem igreja, você tem as suas atividades familiares, você tem tudo para fazer. Percebam, gente. Para, respira e identifica quais são as nossas prioridades. Porque o verso de Mateus 6,33 fala assim, ó: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Olha a ordem de prioridade das coisas. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. Para onde você quer ir no fim da vida? Quando Jesus voltar? No céu. Você vai levar diploma? Vocês escutaram no Provar e Vede, né? Você vai levar algum título? Você vai levar um cofrinho cheio de notas? Gilberto, aquele colchão seu cheio de dinheiro embaixo, você vai levar? Não vai levar. Sabe, irmãos, tem certas coisas que nós temos que priorizar aquilo que mais importa. A gente, como cristãos, se você não priorizar, infelizmente, eu vou fazer uma analogia que eu ouvi há muitos anos e eu tenho para mim e isso me causou impacto, espero que cause em você também. Acho que eu já falei aqui. Pensa numa biblioteca lotada de livros dos assuntos mais diversos possíveis. Pensou? Aquela biblioteca enorme, cheia de prateleiras altas, com escadaria enormes. Tem conhecimento ali para tudo que você quiser. Imagina essa biblioteca pegando fogo. A labareda chegando e queimando as páginas dos livros. Do que vai adiantar uma biblioteca pegando fogo? Resolve a vida de alguém? Você serve para alguma coisa na sua e na minha vida? Isso me diz uma coisa muito importante. Se você tiver que escolher entre 2 opções, você tem que refletir antes de dar a sua decisão final. Se você tiver que escolher entre estudar e fazer, estudar e viver, o que você vai escolher?
Você estuda a palavra de Deus ou você vive o que você já sabe dela? Vou repetir a pergunta. Pensa comigo. Você vai escolher estudar a palavra de Deus se você só tivesse essas duas opções, ou viver aquilo que você já sabe dela? Você viu como tem divergência? Então tem uma frase que está na moda. Tem uma frase que diz assim agora, o pessoal das academias da vida aí, não que eu tenha ido, mas o pessoal está falando, né? O pessoal está falando o seguinte: só começa, depois melhora. Essa é uma frase. Só começa, depois melhora. Às vezes, irmãos, e eu vou falar isso para mim também, tá, irmãos? Não é, nem conheço a maioria de vocês, e vocês também não me conhecem, mas eu vou falar para vocês e falo para mim também. Às vezes nós priorizamos algumas coisas. Por exemplo, nós nos dedicamos muito ao estudo da palavra de Deus. Nós somos um povo conhecido por isso, não somos? Sim. Já fomos mais, né? Mas somos conhecidos pelo estudo da palavra de Deus, certo? Certo. Sim? Sim. Então tá bom. Né? Nós somos conhecidos por isso. Nós somos conhecidos por viver essa palavra? Para pensar. Veja, irmãos, existe uma diferença muito grande. Se você pegar muitos teólogos, eles vão analisar do hebraico, do grego, do aramaico com você, alguns textos, e vão discutir com você a posição que a vírgula está. A vírgula está mais para cá, dá um sentido, está mais para lá, dá outro sentido. Eu vou fazer um comentário, é muito mais profundo do que parece, mas reflita aí. Se você estiver vivendo o que está antes da vírgula, e se você estiver vivendo o que está depois dela, a posição da vírgula não vai alterar em nada na sua vida cristã. Repete comigo. Se eu estiver vivendo, repete comigo. O que está antes da vírgula e o que está depois dela, a posição da vírgula não muda nada a minha vida cristã. Eu estou dizendo para você não estudar? Óbvio que não. Óbvio que não. Eu estou dizendo para você priorizar aquilo que realmente importa. Você foi chamado para uma missão. Não adianta você se comparar a uma biblioteca em chamas. Muito conhecimento e pouco valor. O cristão ele tem que ser conhecido por muito conhecimento, mas muito valor. As pessoas têm que enxergar aquilo que você leu na Bíblia. Vamos passar para o próximo? Deixa eu ver se eu consigo aqui, Diegão. Senão... Isso, pronto. Vamos lá para o último personagem que só sobrou para a gente. Qual a característica desse último personagem? Ele é o estressado. Quem aqui está estressado? Levanta a mão. Alguns, né? Os que não levantaram ficaram estressados que eu perguntei, né? Porque todo mundo está estressado, né? Eu tenho certeza disso. Vamos lá, ó. Versículos 61 em diante. E diz assim, ó, disse-lhe também outro, ó, mais um oferecido aqui, ó. Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. Parece também uma justificativa plausível, não parece? Senhor, eu vou te seguir, mas eu preciso me despedir do pessoal que está em casa. Justificativa plausível, né? Eu só vou dar tchauzinho, é isso que a Bíblia está falando? Eu vou lá, vou dar tchau. Rogério, você vai na sua casa, se despede da esposa e sai para seguir Jesus, é isso? Veja, irmãos, não é isso. Numa cultura oriental, que é onde foi escrita a palavra de Deus, aí que nós estamos reproduzindo, se despedir da sua família era muito mais profundo do que ir lá e dar tchau. Era muito mais profundo do que fazer uma refeição e sair. Se despedir da família é você deixar a família organizada, segura, com todas as tarefas distribuídas. Percebem? Os filhos orientados, os pais cuidados, a mulher orientada, os bens partilhados. Veja, isso podia levar anos para acontecer. Assim como no caso do enterro do pai, a decisão de dar tchau para a família, ela representava vários dias, meses e quem sabe anos para acontecer. Vocês percebem que as pessoas estão procrastinando seguir a Cristo? E aí quando a gente olha para essa experiência, a gente pensa assim, o pessoal estava vendo Cristo, falando com Cristo e tem coragem de postergar, de procrastinar uma decisão. Mas qual é a sua desculpa? Já que Cristo chamou a todos nós. Se eles foram chamados e deram desculpas, qual é a sua desculpa hoje para não seguir a Cristo? Veja, irmãos, existem alguns perigos que nós devemos chamar a atenção aqui, ó. Vou compartilhar com vocês. Ó, o primeiro deles está lá em 2 Coríntios 6:1. Se quiser acompanhar na Bíblia, se não, está aqui no nosso telão. Portanto, nós como companheiros de trabalho no serviço de Deus, pedimos o seguinte: não deixem que fiquem sem proveito a graça de Deus. Quem salva você? É o seu trabalho?
É a sua fé ou é a graça de Cristo? Fala mais alto. Quem salva você? A graça. Olha o que Paulo está dizendo aos Coríntios. Está dizendo o seguinte, olha, não deixe que fiquem sem proveito a graça de Deus. Deus te chama para o trabalho. Por quê? Porque você é bonitinho? Não. Ele te chama pela graça dele, te alcançou. E ele pede para que você trabalhe, você busque pessoas, você pregue o seu evangelho. Quando você recusa o chamado de Cristo, você automaticamente, de uma forma muito sutil, está recusando o quê? A graça de Cristo. Ela está sem proveito para você. Olha a gravidade de quando você diz não. Olha a gravidade de quando você coloca uma pedra impedindo a manifestação do Espírito de Deus na sua vida. Você está recusando a graça de Cristo. Vamos lá para mais alguns perigos? Perigos dentro da própria igreja que você enfrenta como cristão. Deixar as coisas espirituais se tornarem desinteressantes. Isso é um perigo. Às vezes nós deixamos de trabalhar na obra de Cristo porque as coisas espirituais já não são mais interessantes. O primeiro amor passou, aquele entusiasmo passou e agora a gente olha as coisas, eu já conheço. Eu vou naquela reunião, já fui, já conheço. Eu vou ouvir o irmão falar, eu já conheço. Mas eu vou no culto de quarta-feira, vão ser os mesmos pedidos, eu vou lá para quê? Eu vou pregar o evangelho, meu vizinho já conhece ele há 30 anos, nunca aceitou, vai aceitar agora por quê? Percebem, irmãos? Um perigo é nós deixarmos as coisas espirituais se tornarem desinteressantes. Isso é um perigo na vida do cristão. Você desestimula o trabalho, você desestimula a manifestação do Espírito Santo na sua vida. Terceiro perigo, e esse aqui pega a maioria dos adventistas. Eu sou adventista, não de berço, mas de pequeno. Isso aqui pega a maioria dos adventistas, presta bastante atenção. Pessoas com muito conhecimento possuem o coração mais endurecido. Isso é estatístico, isso não é o Felipe que está falando, isso é estatístico. Às vezes nós nos aprofundamos tanto no conhecimento bíblico que nós saímos do papel de irmãos e nos colocamos na posição de juiz do nosso irmão. Ao invés de nós lutarmos pela salvação dele, nós nos colocamos na posição de poder julgá-lo. Isso é um perigo. Não deixe que isso se cumpra na sua vida. Presta atenção, você quer ter uma vida de êxito no trabalho, de êxito na pregação do evangelho? Não deixe que as coisas espirituais se tornem desinteressantes. Desde uma criancinha falando aqui à frente, que pode ser a coisa mais simples que você já ouviu na vida, até aquele irmão mais simples que não tem estudo algum falando aqui. Não deixe que essas coisas se tornem desinteressantes. Deus usa quem Ele quiser, da forma como Ele quiser, para falar o que Ele quiser. Como você está usando as suas verdades bíblicas, que você já aprendeu e você conhece há 20, 30, 40, 50 anos dentro da igreja? Como é que você tem usado isso para a pregação do Evangelho? Será que isso tem sido para edificar você? Ou será que isso tem sido para te destruir espiritualmente? Se você não entender que nós estamos numa batalha entre bem e o mal, desde o início até o fim, você nunca vai conseguir enxergar com os olhos da fé que você precisa se manter em pé para pregar o Evangelho. Esse é o mais difícil. Às vezes a gente cobra tanto das pessoas, a gente cobra tanta perfeição das pessoas e a gente esquece de tentar nos manter em pé. Olha que perigo para o cristão. É olhar para as coisas e imaginar que elas devem ser da forma como eu quero. Você sabe o que é a adoração? Adoração é você oferecer a Deus aquilo que Ele quer receber e não o que você quer. Lembra da história Caim e Abel? Por que uma oferta foi aceita, a outra não? Simples fato que alguém ofereceu uma coisa que Deus pediu e o outro ofereceu o que Deus não pediu. Gente, é muito simples a gente pensar na nossa vida como cristãos. A gente tem que ter em mente de que nós estamos aqui para servir, viver o Evangelho de Cristo, trabalhar como grandes pregadores do Evangelho. Eu não sei se você já pôs a mão na consciência, mas Deus não te chamou para sentar no banco da igreja da Vila Ema, no ventilador ligado, olhando para alguém falando e voltar para sua casa no sábado à tarde e dormir a tarde toda, dormir o domingo todo. Quem sabe eu vou no culto no domingo, se der eu vou no culto da quarta. Deus não te chamou para ser frequentador de igreja. Não é esse o chamado de Cristo. O chamado de Cristo é para que você pregue o Evangelho. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Esse é o chamado do cristão. Vamos lá para mais um? Foi, Diego.
Pronto, olha lá. Se eu pudesse recomendar um versículo para você de cabeceira, eu recomendaria esse. Eu recomendaria esse versículo, mas presta bastante atenção no inteiro teor dele. Olha lá, ó, Mateus 15, 8 e 9. Jesus estava numa situação com seus discípulos e ele disse o seguinte, ó. Este povo com a sua boca diz que me respeita. Na sua Bíblia pode estar, esse povo diz que me ama. E ali fala o seguinte, mas na verdade o seu coração está longe de mim. A adoração deste povo é inútil. Você já se sentiu inútil? É uma situação desagradável. Deus está falando que o coração de algumas pessoas está longe dele. E a adoração que essa pessoa presta é inútil. Às vezes você tem 50 anos sentado neste banco. E a sua adoração pode ser inútil. Você não está nem lá fora fazendo o que você... A sua personalidade carnal está pedindo para que você faça as coisas lá fora, e nem que a espiritual está pedindo para que você faça aqui dentro. Você simplesmente está adorando a Deus de uma forma inútil. Olha o perigo disso, gente. Se eu pudesse recomendar um versículo de cabeceira, eu recomendaria esse. Toda vez que você fraquejar, você lê e fala assim, a minha adoração não pode ser inútil. A minha vida como cristão não pode ser inútil. A minha leitura da Bíblia não pode ser inútil. O escutar a palavra de Deus não pode ser inútil. Tem gente que responde a oração com amém porque escuta o irmão do lado falando amém. Você já pensou nisso? Vou repetir. Tem gente que fala amém na oração. Você está concordando com algo sem saber o que a pessoa está falando. Olha que perigo é isso, gente. Para a sua vida. Não é para mim. O seu amém não vai dizer respeito a mim. É perigoso para a sua vida. Se a sua adoração até hoje foi inútil, eu te convido a ter uma adoração útil, pregando o evangelho de Cristo. Opa! Diegão, help aí, Diegão. Olha lá, ó. Como é que nós estamos? Eu bolei uma frase, ela é repetitiva, mas eu queria compartilhar com vocês. Tempos fáceis criam crentes fracos. Já parou para pensar nisso? Se está muito fácil a tua vida, o seu cristianismo vai ser fraco. Tenha certeza disso. Crentes fracos criam tempos difíceis, ou seja, você não ora, você não jejua, você não ouve, você não prega, você não faz, como é que vai ser a tua vida? Difícil. Tempos difíceis geram crentes fortes, porque aí você é obrigado a pôr o joelhinho no chão e orar. Aí você é obrigado a jejuar. Você quer ver um crente virar forte de um dia para o outro? Bota uma enfermidade dentro da casa dele. Rapidamente, ou ele espana, porque aí ele briga com Deus, ele reclama, ou ele se apega com Deus, é semana de oração, é mês de oração, é corrente de oração, é oração de manhã, de tarde, de noite, porque você não quer perder. Olha lá. Tempos difíceis geram crentes fortes, só que crentes fortes geram tempos fáceis. Quando a coisa estiver muito fácil para você, desconfie do que está acontecendo na sua vida. Você não está sendo tentado, você não está sendo provado, nada tem acontecido, você está assim numa mornidão terrível. O seu vizinho não sabe nem que você é cristão. A sua família nem te enxerga como cristão. Olha que perigo. Tem um pastor que foi nosso pastor aqui, pastor Coelho, né? E ele é de Minas. E uma vez ele contou uma experiência aqui que marcou também. Eu era moleque e marcou aqui quando ele contou. Ele disse o seguinte, que ele sempre foi cristão. Mas quando ele estava um pouquinho maior, ele entrou num ônibus de terno e gravata, ele já era pastor, com a Bíblia debaixo do braço, e encontrou um amigo de pequeno, dentro do ônibus. E ele é mineiro, o amigo mineiro, e o amigo olhou para ele e falou, uai, que é bem típico, né? Uai, passou para crente? E ele disse que teve 2 sentimentos nesse momento. O primeiro, que foi muito legal. A pessoa reconheceu que ele era um cristão pela sua vestimenta, pela sua postura, pela Bíblia debaixo do braço. Mas o segundo sentimento é que ele sempre foi um cristão. E depois de 25 anos, 30 anos, é que aquele rapaz percebeu que ele era cristão. Olha o perigo que nós vivemos. Olha o perigo que nós enfrentamos quando nós nos tornamos crentes fracos. Um cristianismo fraco, a gente brinca de ser crente, a gente vem arrumadinho no sábado de manhã, com a nossa melhor roupinha, de banho tomado, cabelinho penteado, os que tem, né, Gil? Cabelinho penteado, todinho arrumado, para honrar e glorificar o nome de Deus. Ou não. Ou nós comparecemos aos cultos porque a gente vai encontrar um amigo, porque a gente tem algum interesse na igreja que não seja cultuar a Deus.
Por que nós comparecemos aos cultos? Você já parou para pensar? Porque é um hábito. Todo sábado eu não tenho para onde ir, eu vou para onde? Eu vou para a igreja. Todo domingo, o que eu vou fazer domingo à noite? Eu vou para a igreja. Quarta-feira, o que eu vou fazer? Eu vou para a igreja. Você está fazendo isso por quê? Porque virou um hábito. Que aqueles que são casados, pega a sua esposa e fala que a ama de forma habitual. Tá saindo? Te amo também. Vê se vai ter o mesmo efeito de você falar com carinho e com amor. Cultuar a Deus não é para robôs, tanto é que Deus nos fez livres para cultuar por amor. Percebem, gente, o que eu estou querendo trazer para vocês aqui é um chamado para que vocês despertem de uma mornidão. É um chamado para que vocês entendam que a vida do cristão não é vir aqui na escola sabatina e responder 7. A vida do cristão não é estar presente no culto no sábado, no domingo e na quarta-feira. A vida do cristão não é só vir numa semana de oração. A vida do cristão não é só participar das atividades da igreja. Parece muita coisa, mas não é. Se a vida do cristão não começar de dentro para fora, não tiver uma modificação dentro do seu coração, se você, o evangelho, não fizer uma transformação em você, e você não viver por amor, infelizmente a sua adoração está lá, como diz em Mateus, a sua adoração está inútil. É certo falar isso? Você está perdendo o seu tempo em uma coisa que você não queria estar. Pesado, né? Eu não gosto de perder tempo. Aliás, eu tenho muito pouco tempo. Então a minha vida é sempre correndo, sempre correndo, sempre correndo. Se tem uma coisa que eu não gosto de fazer é perder tempo. Acho que eu prefiro... Não prefiro. Não gosto nem de perder tempo, nem de perder dinheiro. Mas o tempo me chama muita atenção. Também perder o que não tem, né, Gil? Também é mais difícil, né? Mas você também não gosta de perder seu tempo. Veja, irmão, se você é um cristão declarado, as pessoas precisam saber que você é cristã. Tinha um dito popular que dizia o seguinte: a esposa do imperador não basta parecer honesta, não basta ser honesta, ela tem que parecer honesta. Vou repetir: a esposa do imperador não basta ser honesta, ela tem que parecer honesta. Eu vou reproduzir isso pra gente: não basta você parecer um cristão, você ser um cristão, você tem que parecer um cristão. Como é que as pessoas te veem aí fora? Hoje em dia, o vestuário já não é mais uma diferença entre nós. Hoje em dia as pessoas não se definem mais pelo vestuário. Antigamente você identificava uma pessoa na rua, principalmente as mulheres, né? Aquela ali é crente, aquela ali não é crente, aquela ali dava para ver de longe. Hoje em dia nós não conseguimos mais identificar. Aí você vai conversar. O palavreado também já não muda tanto. As atitudes não mudam tanto, os lugares que frequenta não mudam tanto, as coisas que comem e que bebem não mudam tanto. Percebe que as coisas estão se equiparando? O que eu estou falando aqui para vocês é um apelo ao seu coração. A nossa mornidão precisa acabar, porque para a honra e glória de Deus, Jesus está voltando. Cedo ou tarde, amanhã ou depois, eu estando pronto ou você não estando pronto, ele voltará. Amém por isso? Amém. E eu quero estar preparado. A nossa irmã vai cantar mais uma música agora. E eu queria fazer um apelo ao seu coração. Mas assim, veja bem, não é para mim. Você não precisa ficar preocupado com o que eu vou pensar. Você se preocupe com aquilo que você está se relacionando com Deus. A nossa irmã vai cantar um hino agora. E eu queria te convidar a sair do estágio de mornidão. Se você quer mostrar para Cristo que você quer uma vida diferente, que você quer ter uma mudança de atitude, que você quer de hoje em diante ser reconhecido por ser um cristão, custe o que custar, enquanto ela estiver cantando, eu te convido a ficar em pé, para que nós possamos orar juntos ao final. Se você não quiser ficar em pé, fique em paz, não é comigo. Eu não vou ficar chateado com você, não vou levar isso para o meu coração, fique em paz. Mas levante-se se você quiser mostrar ao mundo que você quer ter uma atitude diferente de hoje em diante. Que Deus seja louvado pela sua vida. Em que devíamos pregar, mas
Eu fico feliz que você tenha aceito o convite. Mas mais do que aceitar o convite aqui dentro, é quando nós saímos das portas da igreja, é nós conseguirmos levar esse evangelho às pessoas que nos rodeiam. As pessoas possam olhar para nós e falar, ali vai um servo de Deus, ali vai um cristão, ali vai um adventista do 7º dia, porque ele prega o evangelho e ele vive o evangelho. Mais do que levantar, mais do que mostrar aqui dentro, será quando Cristo nos usar para pregarmos esse evangelho lá fora. Eu convido você a fechar seus olhos para orarmos juntos. Querido Deus, amantíssimo Pai de amor, nós entregamos, Senhor, as nossas vidas em Tuas mãos. Nós fomos chamados por Ti para a pregação do Teu evangelho. Capacita-nos, usa-nos, Senhor, para que nós possamos ser instrumento Teu na salvação de pessoas. Senhor, que os nossos vizinhos nos reconheçam como cristãos, que os nossos familiares nos enxerguem como cristãos, que o mundo aí fora enxergue uma pequena luz diante da escuridão que vivem. Nos use, Senhor, transforma a Tua igreja, reaviva-nos para a pregação do Teu evangelho, por Cristo Jesus. Amém, Senhor.